gente está aqui com a psicóloga Nathalie Martinelli. Hoje é dia 13 de novembro de 2020 e agora são 2 horas e 8 minutos. Então, eu passo a palavra para o Victor para ele iniciar a entrevista. Bom, então tudo bem, Nathalie. Você poderia já começar contando sobre um pouco da sua trajetória profissional? Bom, Victor, o meu interesse, né, sempre foi focado no ser humano. Acho que primeiro item, né? Por isso que desde a época lá do vestibular, vocês conhecem bem, né? Essa época do vestibular, as minhas opções de escolha foram administração e psicologia. Mas na época eu acabei optando, né, pela primeira, ou seja, administração. E daí, durante essa minha primeira graduação, foi possível acabar reforçando o desejo, principalmente por disciplinas que envolvem a gestão de pessoas. No entanto, depois de alguns anos atuando na área, e eu fui para a área de marketing, que depois eu posso até acrescentar, porque isso que eu falo em termos do marketing, blog, isso tem tudo da onde? Da minha primeira formação, Instagram, né? Que é importante a gente ter essas ferramentas para meio de divulgação. E só que chegou nesse momento, eu percebi que a minha vontade era tão grande de trabalhar na área de pessoas, porque eu estava querendo não em marketing, e quando eu trabalhava na parte de Consumer Insights, né, que é a pesquisa do consumidor, meus olhos brilhavam. Daí eu falei, realmente, será que eu estou na área certa? Aí foi que vou voltar um passo atrás, na verdade eu dei um passo atrás para 2 na frente. Voltei para a graduação e eu já tinha feito especialização em marketing também, eu já estava consolidada no mercado, trabalhei em empresas de médio, grande porte, cheguei a ser até coordenadora de marketing, muito nova, e depois eu larguei e fui me aventurar, né? Me aventurei, que eu falo hoje que é a minha paixão, que é a psicologia. Eu acho que vocês todos aí, olha, escolheram a melhor graduação possível. Bom, a gente é suspeito, né? Mas enfim. E aí fez com que eu fosse fazer novamente a graduação. E é muito interessante quando eu realmente alinhei essas duas formações. Por quê? Porque eu sempre tive aquele lado administrativo, eu preciso ter resultado. Eu preciso medir, né? Eu preciso ter parâmetros se o meu paciente está evoluindo ou não. Foi aí que também eu falei, puxa, a realidade virtual conversa comigo, né? Porque realmente eu consigo mensurar, ter esse resultado. Então, assim, por isso, né, acredito que os nossos conhecimentos sempre podem ser integrados, e inclusive de outras áreas, né, como foi o meu caso. Então, depois eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental, fiz especialização em realidade virtual. Hoje eu tenho uma empresa, sou sócia de uma empresa que está desenvolvendo aí, olha, o meu filho, que eu comentei com vocês, né, um software brasileiro, e esse software é com o objetivo de expandir mundialmente, vai ter tanto na língua espanhol, que já estamos traduzindo no inglês, e vai ter um processo inovador, vai fugir um pouquinho dos softwares que já existem no mercado, que é um projeto que eu escrevi. Então, eu também tenho formação em hipnoterapia, em MDR, e eu amo o que eu faço. Eu vou te falar que essa é a minha trajetória profissional. Dou palestras e sou escritora, né? Meu primeiro livro, Fobias Enfrentando com Coragem, ele está na editora Alta Books. Em decorrência da pandemia, ainda não lançaram, mas logo, logo já vai estar nas livrarias. Estou escrevendo o meu segundo livro, que eu não posso falar o tema, mas tem a ver aí com todo esse processo que a gente está passando. Eu só posso adiantar isso. É muito interessante isso. Inclusive, as nossas outras duas entrevistandas, que elas também têm especialidade em realidade virtual, elas também não tinham psicologia como a primeira opção. A gente teve só a Maria Lopes e ela era engenharia, né, gente? Ela queria fazer engenharia. Então tem tudo a ver com o tema que a gente quer falar. A gente teve também a presença da Cristiane Gebara, e ela é médica, né? Então, antes de ser psicóloga, ela fez medicina e se especializou nisso. Então, é muito legal isso. Então, já que você já começou a falar sobre isso, você podia falar sobre as contribuições que a tecnologia forneceu ao campo da psicologia? Sim, bom, primeiramente, né, mudaria a conjugação verbal, tá, Vitor? Se você me permitir, né? Pois a tecnologia vem a cada dia
trazendo mais e mais contribuições, né? Como, por exemplo, né, no presente momento, é possível a gente fazer alguns testes psicológicos que podem ser digitalizados, é possível, por exemplo, a utilização de prontuários eletrônicos, as sessões podem ser realizadas agora por plataformas online, né? Cada vez mais difundido isso, né? Então, a internet, ela acaba possibilitando que o psicólogo alcance o maior público, até para divulgar o seu trabalho. Hoje eu atendo pacientes do mundo inteiro. Eu tenho uma paciente na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos. Então, por quê? Porque aproximou-se em função justamente da internet, da terapia online, né? Também a gente pode estar falando aqui que houve uma disseminação, né, do conhecimento. Então, e a própria realidade virtual que facilita e otimiza esse processo terapêutico, né? Então, na minha concepção, eu acho que é apenas o começo, né? Ou seja, né, a cada dia a tecnologia vai oferecer mais e mais ganhos para quem souber utilizá-la. Eu acho que isso que é o crucial. Também não adianta a gente ficar dependente disso daqui, né? Que daí a gente vai ter a nomofobia, né? Enfim, e outras fobias aí por aí. Então, acho que nada em excesso. Eu até brinco, né? Quando fala a ansiedade é como um ovo, né? Nada em excesso. Ovo não vai comer muito, que realmente e na tecnologia funciona da mesma forma. Então, eu acho que tudo de forma moderada, ela é benéfica, sim, e muito. Mas como que surgiu essa ideia de incorporar as novas tecnologias no seu ofício de terapeuta? Uau, Vitor. Eu falo que essa é uma das minhas missões, né? Então, vamos lá. Uma pessoa muito próxima a mim, mas muito próxima mesmo ao meu convívio, estava em busca de profissionais, né, que atuassem nesse nicho. Com o objetivo de superar uma fobia. E essa fobia é a fobia de avião. Se vocês quiserem, a gente pode dar um percurso aqui na clínica, para você ver que eu tenho até um avião, se vocês me permitem. Vamos lá, vamos dar o script aqui da nossa... Olha que legal o meu avião. Vamos lá. Olha, apaixonada pelo que faz, né? Vocês estão vendo o meu avião aqui na clínica, gente? Tem poltronas originais e tem uma pilotagem de um avião. Aqui é onde eu faço a realidade virtual com os meus pacientes. Caramba, que incrível! É muito legal, é muito legal. Então, vamos voltar aqui para a minha outra sala, para continuar aqui a entrevista. Mas o que acontece? E daí essa pessoa procurou especialistas e ela falou, não estou encontrando. Vou te falar que tinha uma pessoa em São Paulo que estava atuando com a realidade virtual. Daí ele chegou a fazer várias terapias e ele tinha essa dificuldade, inclusive, de imaginar. Tinha que imaginar estando dentro de um avião, era muito difícil. E até eu lembro uma vez que essa pessoa me falou assim, quando a terapeuta pediu para eu imaginar, eu estava imaginando a conta que eu tinha que pagar no mês, ou pagá-la até, inclusive. Eu jamais iria imaginar no avião que é algo tão aversivo. E eu me pus no lugar dele, realmente, nem eu gostaria de pensar nisso. Ok. Então, como eu sempre acabei buscando uma atuação novamente, né, voltada para obter resultados mensuráveis e com objetivo maior, né? Eu fiz esse livro para essa pessoa, inclusive, para ajudar pessoas, né? Porque ele que foi meu maior motivador para estar trabalhando com isso. Eu acabei me aprofundando, fiz especialização na área e eu vi que não tinha quase nenhum profissional que trabalhasse. Eu fui uma das pioneiras no Brasil que trabalhasse com a parte móvel, né? Porque tem a questão de um outro software, só que é um software muito caro, que o hardware é muito caro, na verdade nem é tanto o software, né? O hardware é muito caro, que é o Rift e tal, e tem outros, né? O Vive. Então, aí fez com que eu buscasse fora do Brasil, né, me especializar em cursos, enfim, e trazer essa tecnologia para o Brasil. E acabei me especializando nesse segmento. Então, percebendo que o futuro, gente, depende do quê? Dessa evolução. Né? Voltando para a questão anterior. Ótimo. E assim, pelo menos aqui no grupo, eles estão falando que estão muito encantados com o seu avião. A gente não esperava por isso. Depois a gente vai fazer algumas perguntas sobre ele. Mas falando sobre isso, a gente olhou no seu blog, eu acho que a última postagem era com o seguinte tema: como a realidade virtual pode ajudar na saúde mental? Então, você poderia contar para a gente sobre isso? Sim, vamos lá. Então, a realidade virtual,
Vitor, ela vem ganhando espaço nas terapias psicológicas, tá? Principalmente, eu falo mais âmbito internacional do que nacional, ainda que daqui a pouco eu acredito que vai migrar. Mas, em particular, no tratamento do quê? De transtornos de ansiedade, fobias, estresse pós-traumático, controle de dor, transtornos alimentares, vícios, inclusive. Então, até a questão de transtornos alimentares é uma questão muito de melhorar a imagem corporal. Então, por exemplo, você tem um avatar, você põe o teu IMC, tá? E daí você vai colocar no avatar, você vai selecionar como que você se vê. Ah, eu vejo que eu sou mais gordinha, que vocês não conseguem me ver aqui, viu? Mas eu não sou, não. Eu tô brincando com vocês. Mas assim, eu acho que eu tô mais gordinha aqui na minha barriga, na minha coxa, e você vai selecionando, você vai criar o teu avatar. Opa, e eu trabalho muito isso com o quê? Com anorexia. Então, a visão distorcida do paciente. Então, imagine, ela se vê uma pessoa gorda e ela é magérrima. Então, a gente consegue, na realidade virtual, estou te dando um exemplo para trabalhar com transtornos alimentares. Ela consegue, teve até uma paciente minha que falou assim, doutora, você não, tá tudo errado isso. Não, eu não sou assim. Não. Eu falei, você é assim. Daí ela aceitou ir para o psiquiatra. Então, olha como a realidade virtual, ela é muito ampla. Ela não é só para o tratamento de fobia no processo de dessensibilização sistemática, né? Quando eu falo dessensibilização sistemática, é justamente, vamos pensar num videogame. Tem fases, né? Aonde o paciente vai chegar até o chefão. E o que seria o chefão? Ai, eu não consigo ver um cachorro, né? Tenho fobia de cachorro, uma fobia específica, por exemplo, tenho de cachorro. Mas vai chegar um tempo que ela começa pequenininho, com o cachorro pequeno, bem distante, e vai se aproximando, esse cachorrinho pequeno. Ok, passou de fase, né? Qual que é o segundo? Médio porte. E maior, aranha. Ixi, aí vai, fobia social, onde você interage com outras pessoas, olha nos olhos. Então, você traz a realidade para o consultório. É fantástico. Também, inclusive para AVC, né? Hoje tem sistemas que ajudam os sobreviventes a reaprender em termos de habilidades motoras. Eu não estou nem falando só na questão da psicologia, né? Questão de procedimentos médicos. Então, é muito utilizado. Tem um software fora do Brasil que trabalha muito com questão de queimadura. Tem um software específico para isso. Então, a pessoa se vê num lugar cheio de gelo, olha que interessante, e vai jogando, é um jogo onde ela tem o processo de distração, né, e tem a questão térmica, né? Então, a pessoa tá tendo aquela sensação que ela está no mundo do gelo, vamos pensar assim, e no fundo ela está sofrendo uma queimadura. Então, são recursos que volta e meia estão sendo lançados. Né? Então, há também usuários, por exemplo, de cadeiras de rodas, onde tem um processo de prática de locomoção, vícios, né? Reduz o desejo da pessoa que está em recuperação, também na questão da depressão, que aprende a praticar a autocompaixão, ansiedade, tem a respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, onde o terapeuta não precisa guiar a própria realidade de uma forma lúdica, guia o paciente para... É interessante, porque o paciente lembra. Nathalie, lembra daquele avatar? É aquele exercício mesmo que a gente vai fazer? Eu falei, é aquele mesmo. Então, você vê como grava, o lúdico grava, né? E aquilo não se torna aversivo. Então, acho que essas são as principais atuações hoje da realidade. Claro que tem vários nichos, né? Autismo, que estão estudando, o próprio MDR, a terapia de dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, você consegue fazer na realidade virtual. E tem mindfulness, assim eu vou ficar o dia inteiro falando em termos de Vitor. Mas é fantástico, eu sou suspeita, é fantástico. Eu também acho fantástico. A gente contou como eu disse, a gente contou com outras duas entrevistandas e elas falaram sobre um pouco do tratamento de realidade virtual, no tratamento de fobias e com a fobia social, que é a especialidade da Cris. Mas a gente não tem um parâmetro muito bem para falar sobre ansiedade. Você poderia contar para a gente como é que a realidade virtual ela pode tratar a ansiedade também, ansiedade, síndrome do pânico?
Então, a questão da síndrome do pânico é possível tratar. Isso, na verdade, fui eu que acabei desenvolvendo no meu contexto terapêutico, tá? Eu não sei se os outros terapeutas até fora do Brasil trabalham dessa forma, mas eu achei que seria interessante trabalhar assim. Toda a síndrome do pânico, o ataque de pânico, né? Porque são ataques recorrentes, né? Para a gente caracterizar como uma síndrome. Esses ataques, volte e meia, a pessoa sente o quê? Taquicardíaca, né? E hiperventilação. E eu consigo fazer, quando ela estiver no estágio de relaxamento, ela escutar o batimento acelerado, como é um dos sintomas da síndrome do pânico. Então ela, calma, eu estou escutando isso. Eu faço com que a pessoa perceba que aquilo é possível controlar. E também a questão da hiperventilação. Ou seja, são recursos perceptivos que a pessoa consegue perceber e saber manejar algum dos sintomas do ataque de pânico. Eu acabo trabalhando a síndrome do pânico, né? Não só isso, isso é uma ferramenta, mas ela me ajuda nesse contexto. Além do que? Da respiração diafragmática, né, que é a respiração abdominal, aonde a gente faz exercícios, pelo menos eu pego um tempo da sessão para fazer, né, além do exercício em casa, e o relaxamento de Jacobson, muscular progressivo, onde involuntariamente, quando a gente está muito tenso, muito ansioso, a gente contrai a nossa musculatura. E o que a gente precisa fazer? Aprender a ter consciência e tensionar, mas ao mesmo tempo é possível relaxar. Porque quando a pessoa está tensa, lá está toda travada, ela continua travada e ela não vê recursos para saber lidar, a criar consciência corporal para relaxar. Então, são essas. E mindfulness também dá para ser utilizado na realidade virtual para justamente trabalhar o sistema nervoso parasimpático, né? Que é uma gangorra, né? Então, quando a gente está com ansiedade, vamos pensar, vocês não vão esquecer disso, viu, gente? Quando a gente está nervoso, porque o sistema nervoso autônomo tem o quê? O simpático e o parasimpático, tá? Então, a gente precisa acionar o quê? O parasimpático. Vamos levar aqui, né? Mas quando a gente está ansioso, né? O que acontece? Inverte, que é o simpático que está aqui na frente. Não é isso que eu quero. Sai fora, simpático. Vamos abaixar aí, né? Vamos para o para. Lembra o para? Vou pôr uma sinalzinha aqui de para, gente. É o parasimpático. Então, a realidade virtual vem a corroborar nisso, né, nesse processo. Então, aproveitando que você tem um avião em casa, você poderia contar como é que você usa ele no tratamento de fobias de avião? A questão da aerofobia, como eu havia comentado com vocês, eu uso a primeira parte do meu tratamento, eu preciso introduzir os exercícios de respiração e relaxamento, tá? Primeira coisa. Segunda etapa, psicoeducação, né? Ou primeiro, ou segundo, depois vai, depende, né? Aí eu vou sentir. Cada paciente é único, né? Segunda etapa, psicoeducação. O que seria essa psicoeducação? Eu tenho uma parceria com a pilota da Latam, e ela vem ao meu consultório, naquela minha sala lúdica, que eu amo, né? Ela vem e ela faz todo o processo de psicoeducação, explica como uma aeronave funciona, né? Justamente para desmistificar o que aquele paciente criou. Porque muitos acham que o avião é o quê? Eu entrei no avião, vou morrer. Né? Então, então, eles não estão trabalhando com a elaboração desse conteúdo no córtex pré-frontal. E eu preciso que ele elabore, ele não atue na amígdala, porque na amígdala ele está falando, não vou para o avião. Ou se eu vou, estou morrendo de medo. Então, meu objetivo trazendo é uma pilota, uma mulher, né? Isso também já tem outro estigma que a gente precisa, né mulheres, né? Quebrar, imagine uma pilota mulher. Então, a gente já faz um trabalho, já vai fazer quase 4 anos que eu faço um trabalho com ela, que é fantástico. E eu também tenho um mecânico, que ele também vem aqui, um mecânico que ele monta aviões, então ele também vem fazer esse complemento terapêutico, porque teve alguns pacientes que chegaram a falar para mim, Nathalie, não tá, mas e o piloto? O piloto não deve ter checado nada lá não, viu? Então, em função
dessa dúvida fez com que eu trouxesse o mecânico também. Então, aí tem o processo de psicoeducação, depois vem o processo da realidade virtual, que, claro, a respiração eu já também usei a realidade virtual, né, gente? Agora, eu uso no processo de dessensibilização sistemática. O que, que seria isso? Tem vários cenários. Então, tem o cenário do saguão de embarque. Então, a pessoa se vê fazendo check-in, passando na esteira, fazendo todos aqueles procedimentos, chegando, vendo o monitor, que horas que é meu voo, tem outras pessoas, depois tem o próprio avião em si. Você viu que ele vai passando por etapas. Tem etapas que a gente precisa repetir, porque o grau de ansiedade está altíssimo. Então, por isso que a realidade virtual é bacana, porque eu mensuro por meio de biofeedbacks, né, onde eu vejo de uma forma relativa o nível de tensão do meu paciente. Absoluta também, né? O absoluto eu pergunto o SUD, né? Qual que é o grau de ansiedade, de 1 a 10. Mas o relativo é justamente por meio de ondas basais, eu consigo mensurar toda a evolução terapêutica do meu paciente. E chegou no avião eu consigo simular turbulência, consigo simular a posição que o meu paciente vai sentar, na frente, no meio, atrás, se vai estar chovendo, se vai estar um dia bonito. Então, tudo isso é controlado, né? E é personalizado para cada paciente. Aonde eu viajo com o paciente também depois, o serviço completo. Em um primeiro momento eu vou junto, e na volta, ou eu vou separada, ou eu vou em posições diferentes no mesmo voo. Então, eu concluo geralmente o processo terapêutico viajando com o paciente. Em alguns casos, outros eles por conta vão sozinhos, mas eu dou essa opção também. Muito, muito interessante. A gente também teve, com a primeira entrevista, a gente participou um pouquinho do tratamento de fobias com avião, e aí eu lembro que quando ele subiu eu já ficava ansioso, mesmo eu não estando com os óculos, então muito legal isso aí. Mas sobre as partes técnicas, você pode contar pra gente elas, tipo a idade mínima, o tempo de tratamento, se tem garantia de eficácia, se tem alguma restrição, essas coisas mais técnicas mesmo. Tá, então vamos lá. Idade, como você falou, né, no início. Na minha concepção, a melhor idade para você dar início ao uso da realidade virtual é a partir de 8 anos de idade, tá? Mas, Vitor, não existe um estudo ainda que comprove os malefícios e benefícios. Claro que tem hardwares que falam que é melhor a partir de 12, 13 anos, mas também tem hardwares que eles já estão, né, trabalhando com, né, voltado para a criança, e softwares, inclusive, fora do Brasil, já tem Mindfulness, por exemplo, de crianças, para atingir crianças de 6 a 12 anos. Então, eu não vou trabalhar com 6, tá, Vitor? Eu também não vou trabalhar com 12. Eu penso, vamos ficar no meio termo. Na minha concepção, a partir de 8 anos de idade, seria, até por uma questão visual, seria mais adequado, né? Sempre, claro, cuidando do tempo de uso disso daqui. Você também não vai deixar um tempo prolongado, né? Geralmente eu uso em torno de 20 minutos na sessão. Não é toda a sessão que eu uso, mas nas sessões que eu uso, eu deixo em torno, uma média de 20 minutos, não mais que isso. Exceto que teve algumas pacientes que eu fiz um voo, assim, vou fazer um voo para até São Paulo, Curitiba, São Paulo. Daí eu deixei um tempo maior. Mas também sempre monitorando se aquela pessoa não está apresentando enjoos, vômitos, né, durante a exposição. É muito difícil, tá? Olha, eu vou te falar que é raríssimos os casos, né? Mas pode acontecer, por quê? Porque em função dos olhos perceberem que o corpo está em movimento, né? Enquanto que o sistema vestibular detecta que o corpo está o quê? Parado. Então, sempre é bom também a gente se ater, se a pessoa é um paciente epilético, tá? Mesmo a questão da epilepsia, eu tenho pacientes que usam a realidade virtual, mesmo apresentando a epilepsia, mas a gente toma um certo cuidado maior, claro que isso a gente tem que, aos poucos, ver, né, analisar, né? Por quê? Porque uma reduzida percentagem, né, de pessoas, em torno de 0,025%, pode ter alguma convulsão, né, em decorrência desses estímulos luminosos. Então, é importante a gente também se ater a isso, tá? Qual que era a sua outra pergunta, Vitor? O tempo de tratamento.
o tempo de tratamento. Obrigada. A questão da duração do tratamento é imprevisível. Imprevisto, na verdade, né? Cada um é ser único, cada um às vezes chega, né, já teve outras terapias, chega aqui, né, ou nunca fez terapia, então vai depender de cada sujeito, tá? É difícil a gente mensurar, mas eu vou te falar assim um parâmetro, eu já cheguei a atender pacientes com fobias específicas no prazo de 8 a 12 sessões, mas pensando no quê? Ele só veio para tratar isso e só quer tratar isso. Claro, na minha concepção, aí eu desenvolvi minha técnica terapêutica, que é por meio da coragem, que está até no meu livro, né, especificando um pouquinho mais. O que seria isso? O que é coragem? C, só vou pincelar rapidinho o que eu posso falar, tá? O C, confiança em si. Todo o processo terapêutico, eu preciso trabalhar a autoestima no meu paciente, tá? Você está vendo que eu estou trabalhando isso com fobia. Obter independência emocional, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho de Freud, tá? R, o meu paciente vai aprender a respirar e relaxar. O A, aceitar os sintomas. Se a pessoa não aceita, fica mais difícil de trabalhar. O G, gerenciar os pensamentos negativos. O E, elencar o processo de exposição. Aí eu uso a realidade virtual. Você viu que a realidade virtual é uma ferramenta terapêutica muito efetiva, mas ela não é o processo completo, né? Ela é uma parte. Você está vendo que eu usei aonde? No R e no E. E o M, motivação, alegria de viver, onde eu falo de morte, né? Em termos da ansiedade, as pessoas, né, têm que trabalhar essa questão de morte. Então, imagine a gente ter que trabalhar todos esses itens da coragem em 8, em 12 sessões. Às vezes a gente consegue uma parcela, isso que eu quero dizer, entendeu, Vitor? Mas às vezes aquela parcela está ótimo para o paciente, é isso que ele só precisa pegar um avião. Estou dando um exemplo, que foi um caso de uma paciente, né, que eu acabei de atender, ela só queria viajar e só queria estar no avião e não queria, né? Ok, a gente trabalhou especificamente nisso, e ela falou, Nathalie, eu tenho prazo, eu preciso entrar no avião, né? Enfim, ok, daí se vê que a gente faz quase milagre, desculpa, mas assim, é mais o sentido da pessoa, daí é foco na dessensibilização, mas não que ela não vá ter que trabalhar os outros itens depois. A recomendação que sim, tá? Porque as coisas estão interligadas. A gente não pode trabalhar a fobia em um único viés. A fobia sempre tem algo por trás que a gente precisa trabalhar mais profundamente, tá? Não, ótimo, ótimo. E além dos óculos, quais são os aparelhos tecnológicos que você usa para esse tratamento? Tá, hoje eu uso o da Facebook, o Oculus Go, tá? Eu também uso o da Samsung, né, junto com o celular, o Android. Eu tenho 2 sistemas que eu uso, tá? Eu uso um sistema fora do Brasil e eu uso o meu sistema. Só que o Go, esse da Facebook, vai ser descontinuado. Então, na verdade, eu vou ter que comprar o Oculus Quest, onde o Oculus Quest é aquele que tem o controle, é mais motion. Muito legal aquele óculos. Então, eu uso um software. Para a gente usar a realidade virtual, a gente precisa do software, de uma licença, a gente precisa do hardware, né? O hardware e o computador, né? Para esses estilo de aparelho, que é o mobile, né, que a gente chama, não precisa de um computador específico, um computador, né, geralmente para jogos. Então, é o hardware, o software e o biofeedback, né? Tem um modelo aqui que eu uso, que é esse por contundância da pele, onde a gente detecta o grau de tensão do meu paciente, né? Por meio de ondas basais. Então, são esses os aparelhos que eu acabo utilizando para usar a realidade virtual. Então, ótimo. Então, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre como é que funcionava o tratamento tradicional, né? Nem todo mundo tem um avião em casa, às vezes também nem um óculos de realidade virtual. Como é que era antigamente? Sim, então nos tratamentos convencionais, né, de fobia, até os tratamentos atuais eu falo, né, porque a maior parte das pessoas ainda trabalham desta forma, né? O enfrentamento do medo é feito normalmente pela imaginação, como eu havia comentado lá no início, né? Com situações sendo sugeridas e o paciente pensando nelas, né, de forma gradativa, né? Enquanto que o tratamento com o ARV, né, com a realidade virtual, acaba sendo muito mais intenso, mais real,
a informação acaba sendo enganada pelo cérebro, chega muito mais rápido a informação na amígdala cerebral, com 2 milissegundos de antecedência, versus a informação que chega no córtex, que é onde a gente pode elaborar. Então, assim, é muito mais intenso, pois trazem o paciente para o cenário realístico, né? A pessoa não precisa imaginar, que pode lhe ajudar a superar de forma mais intensa, né, os seus medos, as suas fobias. Então, essa é a principal diferença, é igual à respiração. O terapeuta não precisa conduzir a respiração. A própria realidade virtual tem um roteiro, aonde ela vai ver um avatar, por exemplo, a de Jacobson, né? É um avatarzinho, por exemplo, uma raposa, estou dando exemplo, que ela vai fazer, que é do sistema que eu trabalho, tá? Puxando a sardinha agora para o meu software. A raposa, ela vai fazer os movimentos e o paciente vai copiar esses movimentos. Então, ela vai, cada órgão, né, do corpo, assim, ela vai fazendo o exercício do Jacobson. Não precisa o terapeuta guiar. A própria realidade virtual já tem esse roteiro, né? Em comparação, né, novamente, então, com o uso dessa ferramenta, ela consegue, novamente, vou enfatizar, né, imergir que o paciente em reações muito, mas muito, Vitor, semelhantes às situações reais, né? É muito difícil a gente conseguir introduzir um avião aqui. Então, a gente leva o paciente até a situação. O terapeuta também consegue, que é aí que é a diferença da realidade virtual, né? Consegue acompanhar e controlar as cenas que estão sendo apresentadas. E como eu te dei o exemplo lá do clima, então eu consigo, vou fazer hoje um clima mais chuvoso, né? Vou fazer um clima assim, vou pôr mais turbulência, né? Vou agora, sabe, até num elevador. Vamos fazer uma pane no elevador, vamos simular uma pane, vamos colocar mais pessoas dentro de um elevador. Então, tudo isso é possível controlar, acompanhar, né? Além de avaliar o processo, né, do paciente. Então, antes, a terapia de exposição ocorria apenas pela imaginação, né? E o que não gerava o mesmo nível de ansiedade. Isso que é importante a gente enfatizar, né? E o tratamento ocorre de uma forma muito efetiva e ágil, devido justamente a essa intensidade das imersões, né? Então, eu acredito que enfim, assim, de forma reduzida, vamos fazer uma síntese no que eu falei agora, né? A realidade virtual, ela é capaz de trazer as sensações de presença, né, da situação física com a maior segurança, de estar em um ambiente virtual, pontos positivos para os pacientes e terapeutas. Tudo bem, mas ele substitui totalmente o modelo tradicional? Substitui, sim. Ele é muito mais efetivo, muito mais, com certeza. Que ótimo, então. Então, a gente pode passar para o nosso próximo tópico do trabalho, já que ele online. Vitor, agora eu lembrei de um item que acho que seria bem legal, né? Eu estava lendo esses dias uma meta-análise que inclui aproximadamente uns 13 estudos, né, que comprovam o uso da realidade virtual, né, com a tradicional. Acho que esse é teu questionamento, né? Com aproximadamente, acho que foram em torno de 400 pacientes. Se eu estiver enganado nesse número, né, mas acho que era em torno de 400 pacientes, era um número bem interessante. E concluiu, né, que essa ferramenta não só é mais eficaz, mas seus resultados também duram mais tempo. Tá? Então, ou seja, além disso, a realidade virtual tem uma taxa de aceitação muito superior, olha o que eu estou falando, muito superior à dessensibilização sistemática e à exposição em vivo. Tá? Uma vez que cerca de 27%, acho que era em torno de 27% das pessoas se recusam a se submeter a técnicas tradicionais. Simplesmente porque, vocês imaginam, gente? Medo. Eu ia responder isso. Medo. Tá? Em contrapartida, apenas 3% das pessoas se recusam a usar a realidade. Então, eu estou falando de 27 para 3. Isso comprovado. Tá? Então, olha a diferença. É muito grande. É muito grande.
Então, pois sabem que podem enfrentar os seus medos em um ambiente terapêutico seguro, controlado, é onde ele vai no processo de habituação. Lembra a caixinha de Skinner? Já tiveram, né? O processo de habituação, né? É que ele realmente consiga lidar com aquilo, mas no tempo dele. Né? Não é uma terapia de choque. Né? Vou pôr lá meu paciente dentro do elevador, não é uma terapia de choque, é uma forma gradativa. Né? Achei interessante lembrar dessa meta-análise. Ok. A gente vai partir para o segundo tópico. Se alguém tiver alguma dúvida sobre realidade virtual, vocês perguntam depois lá no finalzinho. E agora a gente vai falar sobre terapia online, né? A terapia online, ela ficou muito em alta agora nesse contexto pandêmico e tal. Mas você primeiro poderia falar para a gente sobre os impactos do isolamento social na nossa saúde mental? Um momento delicado, não é mesmo? O isolamento social, ele acaba tornando a interação mais complexa, tá? Isso acho que vocês podem, né, estar sentindo também, né? Sobretudo para quem já possui alguma dificuldade em desenvolvê-la, ou seja, sendo assim, né? As pessoas, vamos pensar os meus pacientes ou pessoas que padecem de fobia social, tá? Ou transtornos de ansiedade. Elas acabam podendo intensificar nesses momentos, né, pelo fator do isolamento. As pessoas já, o fóbico social, por si, já tem essa vontade intrínseca de se, o quê? Se isolar. Então, imagine agora nesse contexto como isso pode se agravar, né, reforçando o quê? As crenças já comuns, né, em pacientes com esse perfil comportamental. Então, assim, esse impacto, além da, claro, os impactos da ansiedade, o do não saber o que vai acontecer no dia seguinte, essa instabilidade, isso gera depressão, é um encontro maior com o seu eu, né? Porque as pessoas se obrigam mais a estar, não tem distrações tantas, né? O externo, elas têm que viver mais o seu interno. Muitas vezes as pessoas escapavam de situações, inclusive, por exemplo, casais que viviam menos tempo juntos, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Agora não tem como fugir daquela situação e os problemas começam a aparecer. Então, também tem vários âmbitos aí, a questão até de emprego, né? Porque essa instabilidade, será que eu vou ter meu emprego amanhã ou não? Isso acaba impactando no medo, na ansiedade, numa depressão, inclusive suicídio. Então, são vários elos aqui que estão interligados que acabam acarretando, sim, nesse momento de isolamento. Momento delicado, ainda bem que a gente pode contar com a terapia online, não é mesmo? E eu acho que isso veio ajudar a corroborar muito nesse processo, muito. Então, aproveitando o gancho, você já podia contar para a gente como é que funciona a terapia online? Como é que ela pode ser feita? Bom, a terapia online, Vitor, ela é uma modalidade de consulta, tá? Com a qual o cliente pode realizar as suas sessões, né, sem ter que estar fisicamente num setting terapêutico. Então, como a gente está fazendo aqui, né? A gente está conversando e parece que vocês estão aqui. É a mesma sensação, se a gente for ver, porque a tecnologia nos aproximou nisso. Então, assim como as consultas físicas, né, envolvem ferramentas, técnicas que propiciam o desenvolvimento humano em sua necessidade específica, né, no entanto, adaptadas para o ambiente virtual, né, no caso, né, a pessoa pode aproveitar a sessão da melhor forma possível. Realmente, é só uma... Só desligar meu celular aqui, desculpa, gente. É só uma modalidade de consulta. Então, a qualidade em si, ela é muito, muito similar, muito. E você conseguiu perceber, né, que várias pessoas que antigamente recusavam a terapia online, elas tinham resistência à terapia online, passaram a fazer agora, nesse contexto de pandemia? Sim, porque acabaram sendo forçadas, né? Então não teve muita saída. E realmente, ou era isso, ou imagine você não acolher um paciente. Então é melhor você se adaptar a essa ferramenta, né? E claro, teve pacientes e pacientes. Teve pacientes meus pacientes que amaram terapia online. Eu fazia, mas eu fazia muito pouco, por exemplo, no meu caso. E tem pacientes meus que faziam somente presencial e tiveram que fazer online, né, em decorrência da pandemia, e não querem voltar para o presencial.
Eu vou te falar que eu estou com vários pacientes nessa situação, não querem voltar. Em termos de custo, daí uns falam assim, é muito mais fácil economizar tempo, é um conforto, né, de falar livremente na minha casa, às vezes não preciso olhar nos olhos do terapeuta, né, de uma forma presencial, então alguns acham até mais fácil. A terapia online acaba derrubando essas barreiras geográficas, como eu falei, né, eu atendo outros pacientes de outros estados, e isso acaba ajudando, né? Então, acredito que quem não estava apto teve que estar em decorrência do não acolher, porque é mais importante o quê? Acolher o seu paciente. E depois até outros terapeutas acabaram, mas é interessante, gostei dessa ferramenta, acho que eu vou aderir ao meu processo terapêutico. Tem muitos terapeutas, né, até os mais antigos, que eu falo que não estavam tão conectados, né, com a internet, e tiveram, um outro olhar, né? Não tem idosos hoje usando, falando com o seu neto, enfim. É um novo, no começo existe uma resistência do novo, natural, o ser humano tem essa resistência, mas depois com o processo de habituação, ele vê que, poxa, não era tão ruim assim como eu pensava. Então, é bem interessante. Então, você poderia contar mais para a gente sobre as vantagens e as desvantagens da terapia online? Então, acho que, como eu falei para você, né? Primeiro, oportuniza derrubar barreiras geográficas. Imagine aquela pessoa que mora numa cidadezinha bem pequenininha e tem pouquíssimos terapeutas e ela não quer se expor para aquele terapeuta. Imagine se eu vou expor a minha vida e depois eu estou no mercado, encontro com essa pessoa, não vou me sentir bem. Tem muito disso. Então, imagine agora com essa terapia online, como é possível derrubar essas barreiras. E é possível a pessoa lá do norte, estou dando exemplo, fazer uma terapia comigo aqui no sul. Então, isso aproximou muito. Outro viés positivo é a questão da dificuldade de locomoção. Por exemplo, eu tive uma paciente minha que quebrou a perna. Foi fantástico, né, a terapia online. Por quê? Porque ela continuou o processo terapêutico, justamente porque ela não tinha como vir até o consultório. Tá? Então, acho que essa questão da dificuldade, uma deficiência física, enfim, acho que isso é bem legal, bem válido. Economia de tempo, outro item que eu, pois evita viajar. Eu tenho pacientes de outros estados que vinham, faziam esse trecho São Paulo-Curitiba direto, então acaba evitando viajar. Espera na sala de espera na sala de espera, né? Então é uma espera. A questão do estresse, será que eu estou no tempo da terapia? Será que eu vou chegar a tempo? Será que o Uber vai chegar, né, a tempo da terapia? Será que vai ter estacionamento? Né? Quanto que é o estacionamento, inclusive? Meu Deus, a minha consulta fica tão longe do meu trabalho, como que eu vou fazer? Enfim, etc. Posso elencar vários, né? E a questão do conforto. Aí tem os dois vieses, né? Eu já vou falar. O conforto, no sentido, a pessoa fica mais à vontade para falar suas questões pessoais do que se estivesse cara a cara, né? Por exemplo, aqui no setting terapêutico. A questão da continuidade também, Vitor, eu falaria, por quê? Porque tem pacientes que viajam, tiram férias. Será que precisa não fazer a sessão? Ou será que ele pode fazer depois lá no hotel, ou fazer onde ele estiver trabalhando? Ou também tem pacientes meus, por exemplo, foram fazer intercâmbio. Então, a questão do online facilita muito. Né? Então, isso acho que ameniza a questão da interrupção típica, né? Típica da nossa profissão, tá, gente? Vocês que estão aí na graduação, isso é muito típico. O paciente some, né? O paciente acaba saindo da terapia. Então, se a gente puder evitar isso, essas interrupções, e com certeza a terapia online ela vem ajudar nisso também. Quando você fala, Vitor, em termos de desvantagens, então, para mim, as principais vantagens seriam essas, né? Desvantagens. O João pode falar um pouco sobre isso, uma falha, né, na questão da conexão. Então, falhou meu microfone, minha câmera. Isso é uma falha realmente, que pode acabar impactando no tempo da terapia. Eu tive que atrasar algumas terapias, né? Um paciente às vezes estava esperando aqui, mas eu tive que atrasar porque a conexão falhou, enfim, daí atrasa toda a gente.
A questão também do terapeuta pode sentir uma dificuldade em captar alguns sinais, linguagem corporal, que, querendo ou não, essa presença física é muito mais fácil a gente ter esse olhar, né? Porque, querendo ou não, aqui eu só vejo a cabecinha de vocês, ó, e eu não consigo, né, ver como que estão as pernas, se elas estão inquietas, se ela, como que ela está usando a mão, se ela está muito nervosa. Então, são sinais corporais que dizem muito, né, na nossa leitura. E, infelizmente, a terapia online, né, nesse modelo, dificulta. Também eu acho que é importante a gente falar sobre ter cautela com o tipo do paciente, com os seus sintomas, tá? Porque, por exemplo, doenças psiquiátricas mais severas eu nem pego para trabalhar online, tá? Porque em muitos contextos requerem um atendimento mais diretivo, mais direto e mais próximo. Então eu tenho muita cautela para fazer, eu particularmente, isso é uma visão minha, em pegar casos muito severos que eu sei que vai precisar desse contato físico. Então eu acho que é importante a gente ter essa cautela, né? No entanto, né, uma meta-análise que também foi publicada recentemente, bem recente, né, ela acabou revelando que a terapia online ela é tão eficaz quanto a tradicional. Teve até 2 estudos que, mas principalmente para o tratamento de depressivos, tratamentos mais leves, ansiedade, fobia, enfim. Então, acho que isso é importante a gente sempre estar de olho, né? O tipo do sintoma que o seu paciente está trazendo, se é possível, daí você tem que ter a sensibilidade para verificar se é possível ou não fazer por meio online, tá? A terapia presencial, ela Lembrei de um proporciona um maior contato entre... Desculpa, Vitor, eu lembrei de outro item. Quando eu falo a questão do conforto em casa, teve alguns pacientes meus que não quiseram fazer um online, por quê? A casa é muito pequena e vão escutar o que eu estou falando, a questão do sigilo. Então, eu também acabei esquecendo de mencionar esse item. Então, tem uma desvantagem na questão, poxa, vou estar fazendo terapia, vou falar mal do meu marido? Ixi, como que vai ser? Eu tenho meu filho aqui que fica, né, o tempo inteiro comigo, e eu preciso cuidar do meu filho, mas eu preciso, né, me concentrar na terapia. Então, também pode ter esse empecilho, tá? Sim, sim, sim. Inclusive uma das grandes resistências, né? Tanto dos pacientes quanto dos terapeutas. Mas falando já sobre isso, a terapia presencial, ela proporciona um maior contato entre o cliente e o terapeuta. Então é muito mais fácil compartilhar as nossas vivências e tal, e criar um vínculo muito mais fácil. Então uma das grandes resistências tanto do terapeuta quanto do cliente é sobre isso. Será que a terapia online ela é tão humanizada quanto a presencial? Será que existe um limite para ela ser? Entendo. Bom, as sessões online, elas podem ser tão profundas e significativas, que eu vejo aqui no meu contexto terapêutico, né? E um estudo também recente que comparou as eficácias, como eu havia comentado contigo, né? Tanto da terapia online quanto a terapia cara a cara, descobriu que as sessões online tiveram um impacto emocional tão significativo, aí a gente está falando da questão emocional, tão significativo quanto no tete-a-tete, né, aqui presencial. O importante, Vitor, é que tanto paciente quanto terapeuta acreditem e se entreguem a esse processo, pois ao fazerem isso, se permitem aprender mais com ele, independente se é online ou presencial. Então, na minha concepção, a pessoa tem que querer. Quando eu falo que a minha parceria é boa, né? A minha terapia é uma parceria. Eu falo, ô sócia, ô sócio. Por quê? Porque a gente só trabalha de forma 50-50 Bert Hellinger. Gente, quem é da constelação aí? Mas vamos lá. 50-50 Bert Hellinger. Numa relação terapêutica funciona da mesma forma. Os dois têm que estar em sintonia. É uma parceria. Independente de se é online, se é presencial, as pessoas, né? O cliente tem que querer. Para que a terapia funcione, tem que querer. Isso é crucial. Mas o Conselho Federal de Psicologia, ele regulamentou a terapia online só em 2018, né? É muito recente. A gente vê que tem muita resistência, tanto dos terapeutas quanto dos clientes. Mas será que nesse momento pandêmico ainda existe resistência? Você consegue notar isso?
Bom, como eu havia mencionado, né, Vitor, a pandemia acabou forçando até mesmo os tradicionais, né, dos serviços a mergulhar para oferecer um suporte virtual. O que é melhor, a gente pensar na ferramenta ou pensar no paciente? Com certeza, no paciente, né? Então, muitas pessoas que nunca haviam feito terapia nessa modalidade sentiram-se mais seguras em praticá-la, mostrando que o foco está onde? No processo, não no meio. Isso que é importante falar. Então, eu enfatizo, o foco está onde? No processo e não no meio. Assim, né, pode ser que existia uma resistência realmente, né, mas ela é facilmente vencida quando o paciente é capaz de provar os resultados da terapia online, na minha concepção. Ótimo, então. E para finalizar, você acha que a terapia online, ela substitui completamente a terapia presencial? Ah, novamente, ela é uma modalidade que o terapeuta pode usar. Não é a questão de complemento ou não, tá? Não significa que vai substituir o atendimento presencial, isso eu não acredito que vai substituir. Mas não significa que vai substituir, né? E vice-versa. E vice-versa. Portanto, o atendimento online não se contrapõe ao atendimento presencial, mas ela vem o quê? A somar e potencializando os processos terapêuticos, né? Então, acho que isso é o mais importante. Então, teve um estudo, inclusive, de um psiquiatra, que foi, acho que em 2014, olha, em 2014, antes não tinha nem essa regulamentação do conselho, né? Que ele observou em torno de 104 pacientes diagnosticados com depressão. 52 deles foram tratados em terapia online e 55, desculpa, com consultas presenciais. E o que aconteceu? Os resultados não apresentou diferença nenhuma entre os métodos na evolução clínica de cada paciente. Então, o que isso demonstra? Né? Que os formatos de terapia não são excludentes, eu acho que, mas sim maleáveis, sobretudo em relação à necessidade individual de cada paciente. A gente tem que escutar o paciente. Principalmente agora, tem muitos pacientes com medo de sair de casa, com receio, cada um tem um tempo para lidar, né, com essa exposição. Então, acho que isso também respeitar o tempo, e eu acredito que os dois só vêm a complementar, só vêm a somar. A gente falou sobre realidade virtual e sobre terapia online, mas qual que você acha que é a posição do Brasil no uso dessas tecnologias? Uau! Bom, hoje a realidade virtual no Brasil, ela é utilizada de diferentes formas, tá, Vitor? Por exemplo, tem no shopping um jogo com simuladores, né? Tem nos hospitais, tem laboratórios, por exemplo, para um movimento mais lúdico, a criança se distrai lá enquanto tira sangue, né? Em terapias, enfim. Porém, existe uma óbvia defasagem quantitativa quando a gente fala de Europa, América do Norte, onde as opções, onde o hardware é muito mais barato, né? Onde as opções são mais difundidas. Estados Unidos é muita gente que usa isso daqui, mas muita gente. Aqui no Brasil a gente ainda conta nos dedos, né? Por quê? Porque tem uma questão ainda que os softwares são caros. Então, isso que é meu objetivo, eu trazer acessibilidade para o Brasil, deixar isso daqui acessível aos terapeutas, não algo que um ou outro possa usar, mas essa massificação, esse é meu objetivo, que a Cristiane, que as outras meninas, né, possam utilizar essa ferramenta, que não seja um empecilho, mas só venha a somar também. Na minha concepção, ainda tem muito a evoluir aqui no Brasil, né? Por isso, acredito que quanto mais falarmos sobre isso, acho que vocês estão sendo fantásticos a gente difundir essa tecnologia no âmbito da saúde, melhor. Então, ela poderá evoluir também, porque terá mais adeptos, né? E também uma popularização do conhecimento. Então, acredito que é a tendência que vai vir para ficar, na minha concepção, mas precisa estar mais acessível para o consumidor brasileiro, sim. Tá? Porque se a gente for ver uma média salarial do psicólogo, então, versus o sistema, quanto é lá fora,
não condiz ainda para a realidade brasileira. Então, acho que o meu objetivo, minha missão, uma das minhas missões de vida, é deixar essa ferramenta para diferentes psicólogos, possa ajudar diferentes vidas. Então, acho que é uma das minhas missões de vida, inclusive. Então, aproveitando que a gente está falando disso, quais são suas expectativas para o futuro, nessa fusão de tecnologia e psicologia? Como essa tecnologia, né, ela é recente o uso, né, pelos profissionais da área da psicologia especificamente, ainda é muito restrito, como eu havia comentado. Eu acho que acredito que com o passar do tempo, eu penso que essa ferramenta poderá ser disponibilizada e usada por muitos psicólogos, muitos profissionais, né? Também não tenho dúvida de que novas tecnologias surgirão, e estão já surgindo, né? E incrementarão as possibilidades terapêuticas dos psicólogos, e auxiliando o tratamento convencional. Eu acho que isso só vem a agregar, né? Não é uma terapia, é diferente, é uma ferramenta que só vem a somar. Eu gosto muito de uma frase que é simples, mas acho que fala tudo. Não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos dessas coisas. Imagine o potencial da realidade virtual para essa frase, porque o quanto a gente pode mudar as visões que estão distorcidas por uma visão mais lúdica, por uma visão realista, por um bem-estar, né? Então, ajuda justamente nessa desconstrução. Então, assim, o futuro depende do agora, né? Por isso, creio que devemos incrementar políticas tecnológicas, desde já, em nossos atendimentos, na minha concepção, no que for possível, né? Bem como de infundir, né, esse uso, né? Pois a gente só vai experienciar situações positivas. Muito legal sua visão, a gente agradece muito. Pessoal, vocês ainda têm mais alguma dúvida? Tudo certo? Alguém me dá um ok? Ok. Ok, então. Bom, então é isso. A nossa entrevista foi ótima, foi muito legal. Você é uma pessoa muito legal. Não, eu adorei. Eu achei maravilhosa essa entrevista, sério, foi muito boa. Pessoal, vocês querem agradecer a ela? Falar mais alguma coisa? João, tentar ligar o microfone. Eu queria agradecer também. Eu acho que é muito bom ver alguém falando com tanto amor assim da profissão que escolheu e com tanta competência também. Então, só agradecer. Olha, Ana, que bom. Eu fico muito feliz, Ana, porque realmente, olha, eu tenho paixão pelo que eu faço. Olha, enfim, eu fico até emotiva para falar, me move. Se a gente toca a nossa alma, a gente toca a alma do nosso paciente. Eu acho que não tem teoria, não tem ferramenta, mas se você põe o teu coração, se você põe a alma, não tem barreiras, não tem barreiras. Eu acho que esse amor levem para cada alma que vocês forem tocar. Eu acho que eu gostaria muito, né, de colocar essa sementinha em cada um de vocês. Põe a paixão independente, porque como eu li um livro, né, O Propósito, e ele fala, o Siri, né, o autor, que qual que é a nossa missão de vida? É fazer o que gosta. A gente busca a nossa missão, né, mas a missão é fazer o que gosta. E sabe qual que é a melhor missão? É o servir. Eu estou servindo aqui. Então, aproveitem e sirvam quem for, a família, a sociedade, venham para servir. E eu acho que coloquem esse órgão aqui na frente de muitos contextos. Olha, meninos e meninas, né, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, né, para mim sempre é um prazer compartilhar conhecimento, sobretudo quando esse conhecimento envolve duas áreas que eu amo tanto, que a gente está falando de amor, né, é saúde mental e tecnologia. Então, assim, eu quero deixar muito à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me recorrer, ou escrevam lá no meu Instagram, né, Nathalie Martinelli, enfim, tanto sobre o que foi discutido, ou sobre os avanços, algum estudo, algum livro que vocês queiram ler sobre tecnologia, tem uns livros americanos bem bacanas também,
o meu futuramente também, se vocês quiserem, né? Enfim, que possamos juntos, né, construir uma nova era da saúde mental, né, e aplicando perspectivas de sucesso. Acho que essa é a minha palavra para cada um de vocês. E gratidão, eu acho que gratidão, hoje está no meu diário de gratidão, hoje lá no final do dia estive com cada um de vocês aqui, estive com a Ana, estive com a Cristiane, estive com a Bárbara, com o Vitor e com o João, eu acho que vou pôr o nome de vocês lá na minha listinha, porque eu acho que é a gratidão que também move, gratidão por estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Eu também queria agradecer antes de finalizar. Esse encontro foi perfeito e eu queria também destacar o que a Ana falou do amor que você aplica, né? E usa para falar sobre isso. A sua gentileza também. Eu tô muito feliz pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Imagina, Bárbara, eu que agradeço mesmo. Você é muito inspiradora. E eu me emocionei muito nesse final, ouvindo você falando sobre a sua missão de vida e a paixão que você tem pela psicologia. Ver profissionais assim motiva muito a gente a continuar e inspira a gente a ser como vocês. Então, muito obrigada por essa participação, agregou demais para a gente, para nossa formação, para o nosso trabalho. Então, eu só tenho realmente a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Cris, pelas palavras. Obrigada mesmo. Obrigada. João, você consegue ligar o microfone? Avisa aí no chat, dá um oi. Alô? Tá funcionando? Oh. Então, apesar de ter tido esse problema técnico, agora tá certo. E eu queria agradecer, porque realmente foi muito bom. Eu acho que, se eu não me engano, acho que das nossas entrevistadas você foi a única que trouxe essa questão do amor, de servir o paciente. Eu acho que são coisas importantes de se ter em mente para quem está na área clínica, né? E eu acho que foi muito... foi engrandecedor, agregador. Eu achei que foi ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Excelente. Nossa, eu que agradeço mesmo. Bom, então eu acho que é isso. Nossa entrevista foi ótima. Eu agradeço novamente. Você é incrível. A gente espera ter mais contato com você. Quando a gente sempre vai estar olhando o seu blog, porque ele é lindo. Então acho que a gente pode encerrar por hoje, né, gente? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Acho que não, né? Então, novamente, obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente ainda vai continuar aqui, então quando você quiser sair, pode ficar tranquila. Então, tá bom. Vou sair, gente. Tem que pegar minha pequena agora. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.